Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu sou Nilce da Silva, estudiosa sobre as questões do envelhecimento, e nós estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal 50 anos e mais. Deixa aí um like no nosso vídeo e inscreva-se no nosso canal. O tema do vídeo de hoje é: vamos treinar o nosso cérebro? Para falar desse tema, eu poderia contar para vocês a história de inúmeras pessoas de 50 anos e mais que têm participado de uma formação que eu dou aqui na cidade de Trois-Rivières, que se chama Muscleva-Menage. Tá? Então, eu me lembro aqui da Francine, da Claudete, do François, todas pessoas com mais de 50 anos que, por um motivo ou por outro, quiseram fazer esse programa Muscleva-Menage. Muscle é treinar, né? É criar músculos, para exercitar os músculos das meninges, né? Ou seja, treine seu cérebro. Todas essas pessoas vinham e vêm participar desse programa porque elas têm assim, algum certo receio de vir a ter algum problema de memória, de orientação espacial. E esse programa foi desenvolvido por várias universidades aqui no Canadá, Universidade de Montreal, Universidade McGill, em colaboração com o CIUS Cavendish. CIUS é Centro Integrado de Saúde e Serviço Social Cavendish. Tem vários CIUS, esse é de Montreal, tá? Então, alguns pesquisadores se reuniram e colocaram nesse programa, Muscleva-Menage, uma série de atividades que fazem com que a gente mantenha o nosso espírito alerta, a nossa mente rápida em funcionamento, tá? E eu quero apresentar esse programa para vocês hoje. Ele está em francês, então tem algumas partes, para quem não domina o francês, que você vai conseguir entender direitinho, porque é feita por imagens ou números. Eu vou traduzindo. E, com certeza, você se inspirando nessas atividades em francês, você vai encontrar atividades na língua portuguesa. Talvez não todas juntas, reunidas num livro, como é o caso desse programa, mas de modo assim esparso. Então, vamos lá, eu vou dividir aqui a tela com vocês para poder apresentar esse programa. Então, vamos lá para a capa desse programa. Olha, a capa do programa é assim. Tem esse cérebro, né, com essas engrenagens dentro, e aí você fique sabendo que esse programa ele tem mais ou menos umas 300 páginas. Ele é desenvolvido em 10 encontros de 2 horas. A cada encontro, você desenvolve uma unidade. A cada unidade tem assim, uma introdução explicando sobre uma parte do funcionamento do cérebro, de um modo assim bastante facilitado, né? Porque é para um público leigo, não é para médico. E depois vem as atividades que vão fazer com que você coloque aquela parte do seu cérebro para trabalhar. Tem também o livro do professor, do animador, que aí tem explicações mais profundas sobre a parte do cérebro que vai ser trabalhada nessa ou naquela atividade, e tem também as respostas das atividades. Para eu poder animar esse programa aqui em Trois-Rivières, eu fiz uma formação lá no CIUS Cavendish de 2 dias, em que eles mais ou menos explicaram como funciona, tá? Como funciona, como animar. Então, vamos lá. Uma das atividades, eu fiz aqui uma coletânea de atividades desse programa e eu vou apresentar para vocês. Uma atividade que diz que faz muito bem aí para o nosso cérebro é resolver enigmas, tá? São as charadinhas. Normalmente, essas charadinhas têm, assim, alguma pegada, né? Alguma pegadinha. Então, você tem que estar bastante alerta para dar a resposta certa. Então, vamos ver aqui a número 6, o enigma número 6 ali. Eu vou ler, vou traduzir para você e vou te dar uns segundinhos para ver se você sabe a resposta. Ou então, para o vídeo e tenta responder e depois vem para ver se você acertou a resposta. A número 6 é assim, ó. Qual é o laço de parentesco, o mais próximo que pode ter com você a cunhada da mãe do seu pai? De novo, qual é o laço de parentesco mais próximo que pode ter com você a cunhada da irmã
do seu pai. Então, aí, pensa um pouquinho. Se você fizer desenho assim das pessoas, ou se você pensar na sua família, acho que é mais fácil chegar na resposta. Então, vamos lá para a resposta? Aqui eu tenho as respostas, né, do livro do professor. É a sua mãe. Sua mãe. Então, por que essa atividade é importante para deixar o nosso cérebro acordado? Porque a gente tem que fazer estratégia, tem que elaborar uma estratégia para resolver um problema. E na hora de elaborar a estratégia, você tem que filtrar a informação, você tem que saber qual informação é pertinente ou não, o que vem antes ou não, você tem que elaborar um plano, você tem que testar o plano, tá certo? Então, vamos lá para mais outra atividade que é bastante popular, que os alunos gostam bastante desse programa Musclevomenage, né? Que quer dizer o que mesmo? Treinar o seu cérebro, as suas meninges, né? Então, questões do tipo, vamos ver essa número 4 aqui, olha, uma questão que dá bastante discussão. O que você fazia no dia 11 de setembro de 2001? Pista: foi o dia do ataque terrorista contra Nova York. Pensa um pouquinho aí no que você fazia. De todos os grupos que eu animei, com todas as pessoas que eu conheci, todo mundo se lembrou exatamente do que estava fazendo. Eu acho que você se lembrou também. Agora, vamos aqui para uma outra questão da mesma página. Eu vou mudar aqui, eu não vou deixar 62, eu vou pôr um pouco mais tarde. O que você fazia no dia 17 de outubro de 1982? A maioria das pessoas não tem a menor ideia do que fazia ali. A não ser que, nesse dia, nasceu uma filha da pessoa, ou ela se casou nesse dia. Isso por quê, pessoal? Porque a gente só memoriza aquilo que tem significado, aquilo que é importante, e mais, aquilo que é carregado de emoção. Então, é por isso que a gente se lembra aí do 11 de setembro, porque tinha emoção, foi importante, foi repetido muitas vezes também. Então, antes da gente pensar que a nossa memória está fraca, que a gente está com problema de memória, é legal refletir sobre isso, que a gente só memoriza aquilo que realmente é importante para nós. Vamos lá para uma outra atividade que tem nesse programa Musclevomenage. Aqui, por exemplo, tem a fábula, né, A Cigarra e a Formiga, de La Fontaine. Então, vem o texto da fábula, né, e com pedacinhos em branco, que é para a pessoa ir falando e completando, né? Então, aqui nós estamos trabalhando com a nossa memória semântica, né, com as palavras. E, assim, eu acho uma pena, né, eu sou professora já há 40 anos, eu acho uma pena que a escola, muitas vezes, deixou de pedir para o aluno memorizar, né? Porque memorizar faz bem para a saúde mental. Faz bem. Tudo bem que você vai memorizar por um certo período de tempo e aquilo que vai ficar na sua cabeça é só o que foi importante. Mas esse fato de ter que memorizar uma poesia, uma fábula, uma música, faz bem para o nosso cérebro. Veja aí o que você se lembra dessa fábula da cigarra e a formiga. Vamos ver uma outra atividade que faz bastante sucesso aqui com 50 anos e mais, da cidade de Trois-Rivières, no Quebec. Aqui, por exemplo, é você fazer comparações e metáforas, né? É você trabalhar com essa parte abstrata do seu cérebro, com a sua criatividade, com o seu jogo de palavras, né? Talvez essa parte mais artística. Então, aqui nós temos, assim, completar as comparações. A amizade é como uma flor que precisa ser regada. Como você completaria essa frase? Criar as crianças, né? Fazer as crianças crescerem é como? Prendre le temps de vivre, você saborear o momento da vida, né? Pegar o tempo para viver, não viver apressadamente. Pegar seu tempo para viver. Quer dizer, é também... O que você diria que é?
E a última aqui, faire du bénévolat, fazer o voluntariado é como? Tá? Como você completaria isso? Aí tem um outro exercício aqui que os participantes gostam muito, que é para você criar uma metáfora sobre você mesmo, né? Metáfora é você se comparar com alguma coisa. Eu sou como uma planta. Qual planta? Dá o nome aí, um pé de feijão? Por quê? Eu sou como, falo o nome de um animal, um cão, porque eu sou fiel. Eu sou como um objeto, por quê? Eu sou como o Brasil, um nome de um país, por quê? Então, você se metaforiza, né? Desenvolvendo essa parte criativa do nosso cérebro. Aqui tem uma atividade com números que é bastante interessante e que ela trabalha com uma parte das funções cognitivas do nosso cérebro, que é a função executiva, o aspecto de inibir. O que é esse aspecto de inibir? É quando você quer falar uma coisa, só que você se segura e fala uma outra. Você inibe essa reação, digamos assim, automática. Então, essa atividade é assim, você tem que falar quantos algarismos você vê em cada retângulo. Ou seja, você não vai falar o número que você vê em cada retângulo. Você não vai falar 33, 2, 3.333, 11.111, 5, 44. Você não vai falar isso, que é a sua resposta imediata. Você vai inibir essa resposta e você vai falar quantos algarismos você vê em cada retângulo. Por exemplo, 2, 1, 4, 5, 1, 2. Então, onde tem o número 33, eu inibo 33, eu falo 2. Onde tem o número 2, eu inibo a palavra 2 e falo 1. Onde tem 3.333, eu inibo isso e falo 4. Deu para entender? Então, assim, você pega essa tabela e o participante ele tem que falar muito rápido. Por exemplo, 2, 1, 4, 5, 1, 2, 2, 5. E quanto mais velocidade, melhor. Isso daí, pessoal, deixa a gente bastante assim desperta, porque a gente é obrigada a controlar aquela vontade natural de falar uma coisa por uma outra. Vamos ver se tem mais alguma atividade aqui. Eu acho que tem. Tem essa atividade aqui que desenvolve as funções cognitivas chamadas visoespaciais, né? Que é você olhar e conseguir se localizar no espaço ou localizar algo no espaço. Então, aqui é para você desenhar, mas desenhar o objeto que está à esquerda, você desenha à direita como se você estivesse vendo esse objeto no espelho, espelhado. Então, olha lá, a régua, uma está inclinada assim, a outra assim. E assim por diante. Você vê o mouse, né? O fio está para a esquerda, o outro desenho, o fio vai ser para a direita. Até aqui tudo bem. Agora digo para vocês que a hora que é para desenhar a tesoura espelhada, a gente tem bastante suor aí para perder, dá bastante trabalho. Então, assim, esse programa Musclevaminage, ele acaba agradando os participantes e ele acaba também, assim, desafiando as pessoas. Uma queixa que vem bastante, assim, nesse curso, quando eu animo esse curso, porque tem rodas de conversa, é que as pessoas não se lembram do nome das pessoas que elas acabaram de conhecer. Então, esse exercício aqui, essa atividade aqui, é para desenvolver isso. Como guardar o nome das pessoas, né? Então, aqui ele fala que você está numa sala de espera, numa clínica, em um hospital, e aí você tem que memorizar esses nomes aqui, ó. Caroline Sergerie, William Stern, Alicia Pagani e Roxane Lachapelle. Aí a pergunta que a gente coloca para os participantes é assim: quais são as relações que você pode fazer entre a imagem que você está vendo e o nome dessa pessoa? Por exemplo, poxa, vamos pegar a Caroline ali. Poxa, eu conheço uma Caroline loira, completamente o contrário dessa que tem cabelo preto. A Caroline que eu conheço é advogada. Essa daí parece médica ou enfermeira.
Então, assim, duas profissões diferentes, mas com status social. A Caroline não se veste de branco. Então, eu posso tentar memorizar que essa moça se chama Caroline depois de fazer várias associações. Ou seja, o que essa atividade está querendo dizer? Se você quer manter uma informação no seu cérebro e que você queira buscar essa informação no seu cérebro de modo rápido, você tem que associar a informação com outras informações que você já tem solidificadas no seu cérebro. Então, vamos lá para mais alguma atividade desse programa. Aqui vem as figuras só sem os nomes, né? Você tem que colocar os nomes. Aqui é uma outra atividade também que trabalha as funções visoespaciais, né? Com um detalhe que, para resolver essas atividades aqui, você tem que criar uma estratégia, porque senão você se perde. Então, nessa primeira atividade, o que acontece é assim, a questão é, quantos retângulos você está vendo? Então, assim, não é para falar que está vendo dois, um grande e um pequeno, não é isso. É contar o grande, o pequeno, quando ele é dividido em dois, como é que fica. Então, para você não se perder, se você já contou ou não contou aquele triângulo, se você usar cores, facilita para você. O que essa atividade está querendo dizer para a gente? Que para o nosso cérebro funcionar bem, a gente tem que criar estratégias. A gente tem que ajudar nosso cérebro. Olha aqui, por exemplo, essa outra imagem aqui, é mais difícil ainda, também é para contar retângulos. Se você tiver um tempinho, para o vídeo aí e tenta contar. Você vai ver que chega uma hora ali que você se perde, se você for só no olhar. Você tem que criar uma estratégia, colocar cores, passar cores em volta de um retângulo. Pensa um pouquinho aí. Eu vou deixar as respostas para vocês. Não tem resposta. Tem sim, aqui, olha. O primeiro retângulo ali tem 6 retângulos e o segundo retângulo tem 13 pequenos retângulos. Bom, uma outra atividade do programa Musclevo-Menage, que acaba deixando o cérebro das pessoas desperto, é essa atividade aqui de verdadeiro ou falso. Então, aqui tem uma série de perguntas assim da ordem do conhecimento geral, que vai buscar informações enciclopédicas que você tem na sua cabeça. Então, por exemplo, olha a primeira ali. Os mamutes tinham as defensas em marfim parecidas àquelas dos elefantes. Verdadeiro ou falso? O morangueiro tem esse nome, porque em francês é fraisier, por causa de Monsieur Fraisier, que introduziu essa planta na Europa. Verdadeiro ou falso? Número 3. Para fazer 1 quilo de manteiga, precisamos de 10 litros de leite. Verdadeiro ou falso? Então, assim, quando você vê esse tipo de questão, e aí nós vamos ter todas as respostas aqui, olha lá. Os mamutes realmente têm a defesa em marfim parecida com dos elefantes, verdadeiro. O Fraisier porta esse nome por causa do Monsieur Fraisier, verdadeiro. Para fazer 1 quilo de manteiga, a gente precisa de 22 litros de leite e não de 10. Então, esse tipo de pergunta e resposta, ele vai mobilizar, primeiramente, aquelas informações que a gente tem guardada na nossa cabeça. Em seguida, se você não tem essa informação, você vai começar a fazer assim raciocínios lógicos, dedutivos e indutivos. Bom, mas eu sei que para fazer meio quilo de leite precisa de tanto. Então, eu acho que você vai fazer hipóteses. Tudo isso mantém o seu cérebro acordado. Uma outra atividade bastante popular entre as pessoas de 50 anos e mais que vêm fazer o programa Musclevo-Menage é essa daí de completar a sequência numérica. Você tem que encontrar a lógica da sequência, que número que entra ali e que completa a sequência numérica. E, mais uma vez, a gente vai tem as respostas, e aqui tem mais um outro exercício que é muito difícil,
que é para você, que vai trabalhar com a questão da orientação visoespacial de novo, e ele coloca o desafio para você de fazer essa pirâmide de ponta cabeça, mas você só pode mudar de lugar 5 bolas. Tenta fazer isso, olha lá. Assim, dá muito trabalho. Então, você vai em tentativa, ensaio e erro, você faz uma vez, não deu certo, fala, não deu certo por causa disso, você elimina uma possibilidade, e assim o seu cérebro vai ficando sempre acordado. Com isso, eu quero dizer o quê, né, pessoal? Que o nosso cérebro pode ficar atento, acordado, assim, esperto, os nossos olhos podem brilhar por vários motivos. Alguns estudando piano se sentem assim, outros lendo se sentem assim acordados, outros, quando fazem um trabalho manual, se sentem abertos para o mundo, despertos. E muitas pessoas gostam de fazer esse tipo de atividade que eu acabei de mostrar para vocês. Então, se você é desse tipo de pessoa que gosta de fazer isso, parabéns, você encontrou um bom caminho para deixar o seu cérebro acordado. E se você não gosta muito, tenta encontrar pelo menos uma ou outra, digamos, palavra cruzada, sudoku, caça-palavras, todos esses... na banca de jornal no Brasil, você vai encontrar esse tipo de atividade, que vai deixar você assim com a pulga atrás da orelha para resolver a charada, para resolver a questão. Isso vai estar fazendo bem para a tua saúde cognitiva. Então, pessoal, por hoje é isso. E se você quiser contar aí para a gente nos comentários, você faz algum tipo de atividade assim de desafio, atividades no papel, porque também tem esse tipo de atividade no computador. Um outro dia a gente vai fazer um vídeo sobre isso. Sites e programas que estimulam a nossa cognição. Mas e aí, o que você faz? Conta para a gente. Um bom final de sábado para você, um bom domingo e até a semana que vem.